Olá, este vídeo é para si, que integra uma comissão técnica e participa na elaboração de normas. Aqui vamos explicar o que é a certificação, qual o papel da acreditação e o que deve conter uma norma para ser utilizada em certificação acreditada, ou seja, certificação feita por um organismo acreditado pelo IPAC. Tudo isto para garantir normas com impacto real no mercado e confiança nos certificados emitidos. Comecemos por distinguir dois conceitos fundamentais: certificação e acreditação. A acreditação é feita por um único organismo nacional, designado pelo Estado, que em Portugal é o Instituto Português de Acreditação, o IPAC. Assim, a acreditação avalia se os organismos de certificação são competentes, imparciais e confiáveis e regula tecnicamente a concorrência que eles fazem entre si. A certificação, por sua vez, é feita por entidades, normalmente privadas, que avaliam se produtos, serviços, sistemas de gestão ou pessoas estão conformes com requisitos definidos normalmente em normas. Os organismos de certificação atuam em mercado aberto, nacional e internacional, competindo entre si pelos clientes e quase sempre o preço é um fator preponderante, pelo que existe uma pressão para diminuição dos custos, de modo a poder apresentar os preços mais competitivos. Contudo, na certificação acreditada, deve ser garantido que a diminuição dos custos não compromete a qualidade e a fiabilidade da certificação, pelo que normalmente se estabelecem disposições regulatórias nos pontos mais críticos. Os pontos críticos referem-se a custos com a qualificação do pessoal ou da entidade que efetua as avaliações da conformidade, auditores, laboratórios, e com o tipo, frequência e duração dessas avaliações da conformidade, que podem ser presenciais ou remotas, mais ou menos tempo, mais ou menos frequentes, tipos de ensaio e dimensão da amostra, entre outros. No caso da certificação de sistema de gestão, a NPN ISO IEC 17021 parte 1 já estabelece em grande parte o processo de certificação, pelo que os pontos mais críticos serão, em primeiro, a qualificação dos auditores, devendo ser estabelecidos requisitos de competência, podendo ser indicados os meios para demonstrar a aquisição desses conhecimentos e aptidões, nomeadamente através de habilitações literárias ou profissionais, formações profissionais ou experiência. Em segundo lugar, a duração das auditorias para cada tipologia de cliente. No caso da certificação de produto, processo ou serviço, para além do citado para a certificação de sistemas de gestão, deve ser especificada a metodologia, incluindo os critérios de amostragem, ensaios, inspeções, auditorias, bem como, depois da certificação ser concedida, qual o acompanhamento ou renovação a fazer, conforme aplicável. No caso da certificação de pessoas, os pontos críticos são análogos aos de produtos, incidindo na qualificação dos examinadores e depois na metodologia de certificação. Depois da certificação, qual o acompanhamento ou renovação a fazer, conforme aplicável. Em qualquer certificação, a metodologia de avaliação tem de ser coerente com todas as características e requisitos que a certificação declara estarem satisfeitos ou cumpridos. Começamos então por perceber que nem todas as certificações servem ao mesmo propósito. Existem diferentes tipos de certificação, cada um mais adequado a um dado fim. Podemos assim ter a certificação de sistemas de gestão, que garante que a entidade cumpre determinados requisitos organizacionais, porém não está vocacionada para garantir ou dar confiança na conformidade de produtos, processos ou serviços, pelo que é mais utilizada para dar confiança nas relações contratuais entre empresas e na sua capacidade organizativa de se adaptarem a novos requisitos contratuais. Depois, a certificação de produtos, que assegura que o produto em si cumpre determinados requisitos ou características, sendo mais utilizada para garantir a livre circulação de produtos e serviços no mercado. Por fim, a certificação de pessoas, que confirma a competência de profissionais para realizar atividades específicas, visando a livre circulação de pessoas no mercado. As metodologias para a avaliação da conformidade variam consoante o tipo de certificação. No caso dos sistemas de gestão, as auditorias são periódicas.
normalmente com ciclos de 3 anos após a auditoria inicial, com 2 acompanhamentos e a recertificação no final do ciclo. No caso dos produtos, processos e serviços, há ensaios e ou inspeções ao produto final e ou auditoria ao controle de produção, por vezes com avaliação da conceção, normalmente com acompanhamento regular e ou recertificação. Por vezes, inclui alguns requisitos de sistemas de gestão. No caso das pessoas, exames escritos, orais ou práticos, normalmente incluindo a recertificação. Todas estas certificações seguem uma estrutura comum, baseada nos módulos ISO-Casco. A seleção do que vai ser avaliado, a determinação, a recolha de evidência, a atestação, a decisão e emissão do certificado e, por fim, a vigilância. Este modelo está refletido na norma NPEN ISO IEC 17067, que orienta o desenho de sistemas de certificação, sobretudo produtos. Complementarmente, a NPEN ISO IEC 17007 fornece linhas de orientação adicionais para a elaboração de documentos normativos para fins de avaliação de conformidade. A acreditação dá confiança à certificação. Quando uma certificação é feita por um organismo acreditado, passa a ter um reconhecimento nacional e internacional. Para que uma norma possa ser utilizada para fins de certificação acreditada, deve cumprir determinados critérios, nomeadamente identificar claramente o objeto da certificação, qual é o produto, serviço, processo, sistema de gestão ou profissão em causa. Também especificar os requisitos de certificação a cumprir de forma objetiva, clara e auditável de forma consistente e repetível. Descrever a metodologia de certificação para avaliar a conformidade com os requisitos, auditorias, ensaios, inspeções, entre outros, e a sua frequência. Deve especificar todo o processo de certificação, desde os critérios para aceitar candidaturas, avaliar a conformidade e para decidir a certificação, incluindo a eventual aplicação de sanções. É também importante definir o conteúdo mínimo do certificado, qual a data e ou condições de validade do certificado, o objeto e âmbito da certificação, se ostenta alguma marca de certificação específica e se referencia de forma inequívoca os requisitos de certificação que cumpre e a forma como foi avaliada essa conformidade. Por fim, é também importante estabelecer regras para o uso da marca de certificação do esquema de certificação, quando aplicável. Estes elementos estão descritos no documento EA1/22, anexo 2, e devem estar referidos nas normas ou documentos de suporte. Quando há atualização de normas, é importante que exista um período de transição para que as organizações e os organismos de certificação se adaptem, habitualmente entre 2 a 3 anos. A definição do prazo e metodologia de transição, no caso da certificação acreditada, é normalmente acordada entre quem elabora a norma, quem a implementa e quem vigia a implementação. Isto com vista a garantir que não existe concorrência desleal ou indevida. A data de validade de cada certificado depende do organismo de certificação que o emitiu e das regras definidas pelo esquema de certificação. Contudo, pode a vigência expirar antes do fim do prazo dado no certificado, por suspensão ou por anulação, devendo ser confirmada junto de cada organismo de certificação. No caso de certificados de sistemas de gestão, é fácil de verificar a vigência em plataformas como o IAF Search, sendo que alguns esquemas de certificação privados ou regulamentares também disponibilizam plataformas para consulta. A certificação, reconhecida por acreditação, reforça a confiança no mercado, melhora a competitividade e assegura a conformidade com os requisitos pretendidos. Uma norma bem elaborada permite a sua utilização em certificação acreditada, promovendo confiança no mercado, reconhecimento internacional e concorrência leal. Como vogal de uma comissão técnica que redige normas de gênese nacional, deve garantir que estas definem requisitos claros, auditáveis e adequados ao tipo de certificação. Se tiver qualquer dúvida ou quiser aprofundar este tema, consulte os materiais disponíveis na plataforma de formação
ou visite www.ipac.pt. Obrigado por acompanhar este módulo e continue connosco para saber mais sobre normalização, certificação e acreditação.